Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho responder mais algumas perguntinhas que vocês deixaram aí a respeito da restauração do meu casamento. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever agora. Já clica aqui no sininho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, conteúdo cristão, conteúdo sobre casamento cristão, pode se inscrever aí que você não vai se arrepender. Ativa o sininho das notificações e também não se esqueça de me procurar lá nas minhas redes sociais, o meu Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Gente, eu amo responder essas perguntas, eu amo fazer vídeos assim de resposta de perguntas, porque é um vídeo que não tem como errar, né, gente? A gente fala o que vocês querem ouvir, o que vocês perguntaram, então é muito legal, assim, eu fico muito mais tranquila para fazer. Eu vou trazer aqui a pergunta do Júnior Isael, que disse assim: gostaria de saber sobre as meninas, como ficaram durante o deserto. Então, durante o deserto, as minhas filhas, elas eram muito pequenas, elas tinham 3 e 2 anos, né? Porque elas são um ano de diferença uma da outra. Então, uma tinha 2 anos, a outra tinha 3, acho que é isso, foi em 2006. E elas eram muito pequenas, aparentemente elas não entendiam nada do que estava acontecendo. Esse negócio de ir para casa da avó, ir para casa da outra avó, e fica aquela briga entre o casal, né, para ver quem vai ficar com as crianças. E nesse momento, o Alexandre, eu lembro que ele roubou elas de mim, eu fui lá buscar. Teve umas confusão assim tenebrosa na época. E aparentemente elas até se divertiam por conta disso, de não saber a gravidade do que estava acontecendo e só ter aquela movimentação de ir para casa de um e para casa do outro. Porém, eu não descarto a possibilidade de elas terem sim ficado traumatizadas com alguma coisa que elas viram na época, porque a Rebeca, principalmente, porque era mais velha. Então a gente sabe que quanto mais velha a criança é, mais noção do que está acontecendo ela tem. E a Rebeca, ela tem um certo problema de relacionamento. Eu nunca falei aqui no canal, também não é a minha intenção falar agora nesse vídeo. Eu acho que um dia a gente ainda vai falar sobre isso juntas, né? Talvez ela vá falar no canal dela, mas a gente tem sim um problema de relacionamento com a Rebeca, eu e o Alexandre, e a irmã também. Então ela se fechou um pouco pra gente na adolescência. Ela deu um pouco de trabalho nesse sentido, de não ter um relacionamento forte, sincero, como a gente gostaria de ter com ela. E eu creio que pode ter sido, sim, este momento que traumatizou ela. Eu puxo, né, na minha memória, eu acredito que foi a única coisa que aconteceu na nossa vida que pudesse traumatizar ela dessa forma, para ela ter esse bloqueio, né, como ela mesma fala, um bloqueio com ela em relação aos pais. Então, eu acredito que pode ter sido, sim, algo que ela tenha guardado de mágoa dessa época. Por isso que eu torno a dizer, pecado, ainda que seja perdoado, ainda que tenha arrependimento, ele tem consequências. Consequências graves, consequências drásticas. E uma dessas consequências eu acredito ter sido essa mágoa dentro do coração da Rebeca, mas nada que a gente já não tenha lutado para superar e queremos superar cada dia mais. Mais uma pergunta aqui da Celeide Salles, que diz assim: depois da restauração, houve momentos que vocês passaram o erro na cara um do outro? Olha, deve ter acontecido no começo, mas eu não me lembro de algum momento pontual que isso tenha acontecido. Essa restauração, gente, ela já tem 15 anos, né? Nós estamos em 2021, então nós já temos 15 anos que nós sofremos esta restauração. Então, hoje em dia fica impossível, né, de passar o erro na cara um do outro. Realmente é como se aquilo não tivesse acontecido, não influencia em nada a nossa vida, a gente não se lembra e quando a gente conversa sobre o assunto, a gente conversa de uma forma super natural. Realmente não existe isso de passar o erro, de jogar o erro na cara um do outro, pelo menos hoje em dia. Na época não me lembro disso ter acontecido porque houve a separação, né? Então, quando há separação, existe o casal que ele comete adultério e continua casado. Não existe a separação. E existe o caso como o nosso, que houve a separação. Então, quando houve a separação, eu acredito que quando volta, é tudo novo, né? Namora de novo, volta aquele primeiro amor, né? Aquela paixão do começo.
Então, eu acredito que fica mais fácil de não passar o erro na cara do outro. Agora, se a gente tivesse vivido todo o tempo juntos, eu tenho certeza que naquela época seria muito mais difícil e a gente teria passado muito mais o erro na cara do outro. A família Dias perguntou assim: depois que vocês voltaram a viver juntos e se perdoaram, o que foi mais difícil superar na relação de vocês? Olha, família Dias, eu acredito que o que foi mais difícil depois que a gente voltou em relação ao que aconteceu foi a vergonha das outras pessoas, né? Graças a Deus a gente mudou de cidade, a gente era de São Paulo quando isso aconteceu. No meio do divórcio eu mudei para Atibaia sozinha e depois o Alexandre veio morar aqui em Atibaia comigo quando a gente retomou o casamento. Mas às vezes eu tinha que voltar em São Paulo na casa da minha sogra. E era justamente aquele pedaço onde tudo aconteceu, as pessoas amigas em comum da minha sogra e tal. Então, eu me lembro que naquele momento, e eu acho que nos próximos anos depois daquilo, o mais difícil foi enfrentar os outros. Porque dentro de casa sempre foi muito tranquilo, a gente realmente não ficava remoendo o que aconteceu. Realmente houve o perdão, houve o esquecimento do que aconteceu e era uma vida nova. Porém, no momento que a gente ia para lá em São Paulo, que tinha que ir para lá e visitar uma igreja, principalmente a igreja que a gente frequentava na época, eu acho que isso para mim era o mais difícil. Eu sentia muita vergonha, eu não queria ir lá e voltava aquela sensação ruim, né, do que eu passei quando eu ia para lá. Então, acho que isso foi o mais difícil, enfrentar a vergonha dos outros. Porque, mais uma vez, eu torno a dizer, gente, pecado não compensa por causa disso. Às vezes você vai se arrepender, você vai ser perdoado por Deus, vai ser perdoado pela outra pessoa, vai ficar tudo bem. Mas as consequências, elas virão. E as consequências são tenebrosas. E uma delas é que as pessoas ao redor muitas vezes não esquecem. Elas são cruéis, elas tacam o dedo, elas apontam o dedo e te julgam muitas vezes pro resto da vida. Hoje em dia eu já não sinto mais tanta vergonha se eu for para lá, mas ainda não gosto. É um lugar que eu me sinto mal, não me sinto confortável na igreja onde eu era quando aconteceu. Não me sinto confortável. Então é uma coisa que fica. A consequência, ela muitas vezes fica. Então não vale a pena. O Apolo Ferreira Pereira perguntou assim: já tiveram dúvida do perdão nessa restauração? Não, eu nunca tive dúvida do perdão nessa restauração, porque, como eu falei, houve a separação, houve um tempo separado. Depois que nós voltamos, parece que a gente começou a história do começo, né? Começou a namorar e tal, até que realmente decidiu voltar. Então, eu acredito que não teve dúvida na época, não. Eu me lembro que o Alexandre chegou a fazer até uma pegadinha comigo na época, gente. Muita frieza da parte dele. Mas eu lembro que eu tava, assim, muito apaixonada por ele, querendo voltar, querendo voltar. E ele tava mais frio, né, na época, né, que eu decidi voltar, ele ficou mais frio, porque ele tava focado nas coisas de Deus, tava muito ferido e tudo. E aí ele falava pra mim que não, que não. Mas aí quando ele decidiu voltar, que a gente decidiu voltar, eu me lembro que um dia ele foi buscar as coisas dele, né, definitivamente pra trazer pra cá. E no meio do caminho ele ligou e falou assim: olha, pensei melhor, não vou não. Eu comecei a chorar na hora no telefone. Falei: não é possível. Estava tudo certo, você ia voltar, a gente ia voltar. E aí ele falou: não, tô brincando, pegadinha. Tô no ônibus, tô indo pra aí. Então, assim, houve essa brincadeira no começo, mas eu de muito mau tom, né, gente? Por sinal, como é que pode brincar com uma coisa dessas? Brincar com os sentimentos todo quebrado, uma alma toda quebrada. Mas, enfim, a dúvida de, será que eu perdoei mesmo? Será que ele me perdoou mesmo? Isso, acho que não. Acho que não existe essa dúvida, não. E por último, para esse vídeo não ficar muito longo, é a pergunta da Inês Lopes: como ficou a situação da pessoa que adulterou com você? Bom, eu não sei como está a situação dessa pessoa, porque eu não tenho notícias, não quero ter, não me interessa saber nada a respeito dessa pessoa. E eu respondi essa pergunta mais para deixar essa dica, né? Para você que tá vivendo uma restauração, você precisa cortar definitivamente qualquer tipo de ligação com este passado ruim. Você precisa cortar. Então eu acredito que não existe você, depois de uma história como essa, ter amizade com a pessoa, não existe você ter ligação, mesmo que seja virtualmente,
por rede social. Então, essas pessoas são bloqueadas, né? Todas as pessoas envolvidas, né? Do lado de lá, elas são bloqueadas nas minhas redes sociais, eu não procuro saber como estão. Eu acho que não tem que ter essa proximidade, não tem que ter essa ligação. Eu não recebo notícias, eu não sei de absolutamente nada, graças a Deus. E realmente foi lançado tudo aquilo no mar de esquecimento, não só de Deus, mas como meu também, da minha família. E é isso, esse é o meu conselho para vocês. Então, se você tem na sua relação, né, de restauração alguém que participou dessa história e que mora perto, eu aconselho, às vezes até mudar de casa, mudar de igreja. Eu acredito que tem que haver uma quebra e uma separação de vínculo com a pessoa envolvida. Não pode estar ali convivendo, que aí eu acho que é evolução demais, acho que não entra na minha cabeça, não. Então a gente não tem contato nenhum e eu aconselho você que está vivendo uma restauração, né? Você esposa que às vezes quer restaurar o seu casamento, colocar isso até como condições para a restauração. Já que você quer restaurar o casamento, então nós vamos sair daqui, nós vamos nos mudar de igreja, nós vamos nos mudar de casa, você vai mudar de emprego. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que, por exemplo, adulterou dentro do seu emprego, do seu ambiente de trabalho, continue lá trabalhando junto com a pessoa que errou com você. Eu acho que não tem que haver isso aí, tem que ser cortado esse mal pela raiz. No momento que houve o problema, já corta pela raiz, decidiu restaurar, sai fora e abandona todo tipo de vínculo, de ligação, e não queira saber, não procure saber, não tenha, bloqueia, porque é cortar o mal pela raiz, tá bom? Isso não deixa margem para o outro também desconfiar de você, que eu acho que, como eu já falei no outro vídeo, você deu motivos, agora a pessoa vai desconfiar de você, infelizmente, né? A quebra da confiança é uma consequência do pecado. Então, você vai ter que restaurar a sua confiança, reconstruir a confiança, isso é muito difícil. Então, é uma coisa que eu acho que tem que fazer, é separar totalmente e anular essas pessoas da sua vida e do seu convívio. Bom, pessoal, então eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém que esteja passando por uma situação como essa. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários, gente. Deixa aqui as suas perguntas para os próximos vídeos. Vamos falar mais sobre esse assunto. Precisamos falar mais sobre esse assunto. E façam perguntas aqui pro Alexandre, ele pode fazer um vídeo sozinho, respondendo as perguntas de vocês, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, a gente pode fazer vídeo junto. Deixa aqui nos comentários como vocês querem que a gente faça, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo, fique firme, em nome de Jesus. Tchau!